Quem quer? Posso começar? A Carol pode começar. A Carol! Carol começa. Agora ela fecha a jaqueta, abre a jaqueta, tira a jaqueta. É que na rua tá muito quente, a gente entra aqui e sente frio. Tá, já pode. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que vão começar agora a assistir mais um episódio do podcast Bolsa de Mulher. Estamos aqui, mais uma sexta-feira, né? Chegando aí na casa de vocês, ou talvez na academia, ou talvez no trabalho. Estamos aqui hoje, time completo. Felice, Josi. E aí, tudo bem? Já estamos chegando no finalzinho do ano. Tá Nem todo falo mundo nisso. já. Passou rápido, meu Deus. Passou rápido. Mas então, hoje nós vamos quase que seguir talvez um pouco de um dos outros programas que a gente falou um pouquinho sobre o serviço na igreja, né? Mas hoje a gente vai falar então sobre algo bem interessante, que acho que todo mundo vai se identificar, vai começar a pensar e dizer, não é que eu observo isso mesmo. Porque a gente fala na igreja, a igreja ela é um corpo, nós temos diversos departamentos, mas esses departamentos fazem parte de um todo, né? Então, por que será que às vezes acontece... Vamos dar um exemplo. Não é aqui, né, Carol? É em outros lugares. A gente tem observado assim em outros lugares. Nós ouvimos falar sobre o assunto. Em Alvorada. Aqui não. Eu tô me enrolando assim pra ir no pessoal tá olhando. Aqui não. Que Alvorada diferente. Por que será que acontece? No final de semana vai ter um evento, vamos lá, da União Feminina, do Círculo de Oração, como quiserem chamar. Daí tu vai olhar, mas cadê os jovens? Por que será que... Mas a União Feminina é só para mulheres idosas ou as meninas jovens também podem participar? Não, porque daí até tu estaria me ofendendo, assim. Se quem pensa dessa maneira, não, né? Nós fazemos parte da União Feminina. Pois é, eu via quando criança, se fosse só as idosas. Mas, ou de repente tem um evento da escola dominical ou da escola bíblica, né? Quando não é do domingo. Sim. E daí, de repente, aquela pessoa não consegue ir na escola bíblica. Mas daí no evento, então, ela também já não vai, quando tem um congresso maior, né? Verdade. Então, por que a gente estava comentando e começamos a conversar sobre isso? Porque a igreja ela é um todo. Verdade. Ela é um corpo completo, né? E todos os membros vão ali se ajudando. Eu não sou só do meu departamento, eu participo do departamento próximo. Mas às vezes a gente vê que tem, assim, talvez essa ideia de, eu fui no meu evento, do departamento que eu sirvo, então tá certo. Daí no próximo eu vou tirar uma folga, já que não é da minha galera, não é do meu departamento, então eu não vou. Verdade. Isso pode acontecer. Vocês já observaram isso em algum lugar? Uma das coisas que a gente faz aqui, né, Josi? Vamos falar da nossa casa, né, gente? Assim fica, né? Posso falar da casa alheia, porque aí fica complicado. Mas aqui a gente faz de tudo, né? Para todas nós participarmos de todos os eventos. Né? Quando nós temos, por exemplo, o trabalho da União Feminina, congresso, né? A Josi, que é superintendente, junto com seu esposo, irmão Tiago, dos jovens, né? A gente já bota a galera em alerta. Sábado é o dia que o coral da Almada, o coral geral, vai participar, né? No sábado, né? Do congresso da Alfada. E ajudam, inclusive, no lanche, a gente coloca o pessoal para ajudar no lanche também. E um dos hinos, a gente sempre escolhe um hino, né? As líderes do coral da Alfada com a Almada se conversam e um dos hinos a gente canta junto, né? Cantamos juntos. Porque a nossa ideia qual é? Aquilo que a gente fala, né, gurias? Nós somos um corpo. Eu, por exemplo, assim que nós nos convertemos, eu com 14 anos de idade, o primeiro coral que eu fiz parte foi do coral misto da igreja. Eu amava ouvir o coral misto cantar, né? Aí depois eu fui pro coral jovem também, mas sempre estava no coral. Eu cantando no coral dos jovens, o coral misto e o coral de 4 vozes, né? Porque eu gostava muito de estar na igreja, servindo a Deus, e eu sempre tive as mulheres mais velhas, né? Como exemplo de vida para mim. E eu queria estar no meio das mulheres, do ciclo de oração, porque estar em oração, estar com as mulheres que têm mais experiência que nós, né, José, eu acho importante. Com certeza.
né? Então a gente sempre dá aquela chamada, ó, gurias, vamos participar da Escola Bíblica de Mulheres, né? Ah, mas eu sou jovem, sim, mas você é mais jovem, mas você é mulher também. Então tem as mulheres mais jovens, as mulheres de meia idade, as mulheres mais idosas, e uma aprendendo com a outra, né? Uma ouvindo a experiência da outra, né? Nesse engajamento, né? Da importância da palavra do Senhor, a importância da oração, né? E uma das coisas que sempre me chamou a atenção aqui em Alvorada, assim que a gente chegou, né? Eu sempre faço de tudo para estar no ciclo de oração com as irmãs, mesmo sendo no período da tarde. Uma das coisas que eu observo é que muitas dessas congregações têm jovens, ou que estão cuidando do som, ou que vão tocar um violão, ou que vão cantar um hino da harpa. De alguma forma eles estão ali participando, né? Então é claro que em alguns cultos a gente às vezes até sente falta deles, né? Claro que como sábado eles estão muito envolvidos, tem as atividades deles também, e às vezes em algum culto eles não estão. Mas a gente sempre pede e fala da importância, né, que nem a Carol já colocou, do corpo, né? Então a gente procura estar no congresso de missão, né, nos encontros, né, de outros departamentos, porque, por exemplo, o departamento da família é para todas as idades, participam as crianças, né, os casais, os filhos, né, as pessoas mais idosas, né, para que um aprenda com o outro e um vai apoiando o outro, né? É isso, eu acho importante esse apoio, né, você estar presente, né, nos eventos, pelo menos eu penso dessa forma, não sei se a Josi pensa assim também, se você que está nos assistindo também pensa, né, assim como a gente, né, nesse bate-papo sobre isso. É que eu acho que às vezes a gente tem um problema, que é a gente, às vezes, querer que a igreja seja só da forma que a gente gosta, né? Por exemplo, assim, ó, não, eu vou no culto que toca o hino que eu gosto, o hino que é do meu agrado, né? E uma das coisas que dá essa diferença, por exemplo, né? Vamos comparar um culto de jovem com um culto de círculo de oração. É diferente. Muda. Sim. É um culto a Deus? Mas o círculo de oração vai cantar hinos de irmãs de círculo de oração, hinos bons. Eu gosto. Mas talvez tem pessoas que, não é um hino que eu prefiro, não é um hino que eu ligo no meu, né, em casa lá no YouTube, não é o que eu coloco. Mas igreja não é sobre o que eu prefiro. A gente tem uma mania de querer colocar o nosso gosto, a nossa preferência para nos agradar. E da mesma forma, às vezes tem pessoas que não vão no culto jovem. Mas é porque daí culto é jovem, é louvorzão, eles cantam muito alto, o instrumento é muito alto. E aí a gente fica colocando um monte de coisas para justificar. E isso acaba dando essa separação, essa distância, sabe? Né? Exatamente. Mas o culto da família, mas daí vai lá, abraça a família. Mas assim, olha, a gente precisa entender que é nessas coisas que a igreja cresce. É nessas diferenças que a gente aprende a amar as pessoas, a gente aprende que nem sempre o que eu prefiro não significa que Deus não vai se manifestar, que Deus não vai agir. Verdade. E uma das coisas que sempre que eu falo para as meninas, para as líderes, eu conto a minha particularidade. Porque teve um período que eu gostaria de ter me envolvido mais com o círculo de oração antes, mas eu trabalho fora desde muito cedo. Eu comecei oficialmente com 16, mas fora isso, com 14 anos eu já cuidava de criança, então eu sempre trabalhei. Aí teve uma época que eu trabalhava em um hospital que eu tentava descer, quando eu vinha do serviço, ir no círculo de oração, mas às vezes não dava tempo, então eu nunca consegui me envolver. E não faz muito tempo que eu me envolvi na União Feminina. Quando nós entramos para a superintendência, eu ainda assim não conseguia, porque daí trabalhava fora, tinha todas as atividades da juventude, eu não conseguia me envolver. E eu sempre digo, até contei aqui um dia para as irmãs numa reunião aqui da Alfada, que o que me trouxe para a União Feminina não foi a minha vontade, foi um compromisso. Porque eu fui convidada a participar da União Feminina dentro de uma atividade. E eu vim, tá bom, vou lá, vou servir, Jesus está me chamando para isso, eu vou. Verdade. E eu não dimensionava o que era de fato estar envolvida com a União Feminina. E eu conto para as meninas, eu sempre falo, eu tive experiências fortíssimas com Deus em cultos despretensiosos, porque a gente gosta de protocolar Deus e dizer, não, Deus vai agir no congresso. Não, na escola bíblica Deus vai falar comigo. Não, vai ser no retiro. E realmente,
quando são propósitos específicos que a gente coloca e muitas vezes é ali que Deus nos responde. Mas foi em consagrações simples, sabe? Num culto assim que tu não tá dando nada pelo culto, no sentido de que tua expectativa, sim, né? sim. Porque Deus não se limita a um culto específico pra gente. Que Deus me deu experiências fortíssimas, as mais incríveis que eu já tive. E eu sempre digo isso pra elas. Foi no meio das irmãzinhas do coque que muitas vezes eu não compreendia e elas não me compreendem às vezes. Porque essa diferença geracional, às vezes, dá um conflito. Mas eu preciso entender elas e elas também precisam me entender. E assim, ambas crescem. E eu sempre falo pras meninas, o dia que vocês forem se envolverem... Não me digam nada, tá? Não precisa dizer assim, obrigada, tu me avisou. Eu só vou olhar no olho de vocês e vocês vão me entender. E isso é que a gente precisa levar pra vida, sabe? E entender... Tudo bem, eu não sou, né? Eu sei que para os obreiros, às vezes é mais difícil ir num culto jovem. A gente que trabalha com jovem, a gente entende também esse lado. Porque realmente o culto de jovem, ele vai ser mais animado. Às vezes o obreiro sabe que ele, poxa, tu já tá num patamar da tua vida espiritual e tu chega ali e tu tem que ver um jovem todo atrapalhadinho dirigir o culto. Mas um dia tu também precisou ter a tua primeira oportunidade. Sim, dia alguém te incentivou também, mas às vezes a gente já tá tão... Ai, não, esse tipo de culto eu não preciso mais. Eu vou no domingo que... E a gente, às vezes, vai colocando as nossas vontades à frente do reino de Deus. E eu acho que é isso que causa os maiores... separações, sabe? Sim, não, e exato. quão importante é ter essas pessoas ali exatamente para incentivar. Tu tá, a pessoa que é mais velha e de repente já sabe dirigir de cor, já faz até de olho fechado. Sim. Mas tá ali, tu tá incentivando, tu tá dizendo, nossa, que legal que tu tá aqui, porque o jovem já enfrenta tantas questões e muitas vezes, por causa dessa diferença de gerações e de forma de pensar e tal, acaba se criando esse buraco de, poxa, não me entende, parece que tudo que eu faço tá errado. E às vezes isso acontece dentro da igreja. Agora, para ter essa conexão, tem que ter tempo junto. Tem que ter relacionamento. Tá lá o pai, a avó, vai lá no culto dos jovens. Às vezes a gente ouvia, né, o vô, um pai falando, olha, sabe que a música podia ser um pouquinho mais baixa, mas eu venho aqui porque eu trago meu filho, ou eu gosto de estar junto, de incentivar, de ver o que está acontecendo, porque isso também é interessante, a gente saber o que está acontecendo na nossa igreja. Em todos os polos, todos os departamentos, de repente alguém pergunta, o que tem lá na tua igreja? Daí tu só sabe do teu departamento, tu só sabe... Não, é legal tu saber tudo aquilo que tá acontecendo. E isso é uma das coisas que a gente conversa, assim, com líderes, com jovens, tudo, né? Porque... Vou puxar a brasa pro meu assado, porque eu sou líder de jovem, né? Daí eu sempre acaba puxando, mas dá pena, às vezes... Que tu vê que eles se esforçam, ensaiam pro coral cantar e às vezes chega no culto, não tem muitas pessoas no culto. Não tem muitos obreiros, às vezes não tem muita gente. Aí eles mas eles não apoiam. Aí a gente sempre pergunta, e vocês têm vindo nos cultos de terça-feira? Vocês têm vindo nos cultos de domingo? Isso, sim. E quando a igreja de contrapartida reclama, mas os jovens não vêm, a gente não... E vocês estão indo no culto de sábado? Entende que é uma troca? Quando a gente liderou uma congregação... Primeira congregação que a gente liderou, sempre no sábado era um público específico, sabe? Sempre o mesmo público, parece. Até os obreiros eram o mesmo. E aí eu lembro que tinha um obreiro, o mais antigo dali, né? E aí quando a gente assumiu, e ele tinha um bom relacionamento assim com o Thiago, porque viu o Thiago se criar e tal. Mas essa gurizada toca muito alto, ele dizia. O velho não... E o Thiago disse assim, mas a gente tá sempre aqui, ó, na terça-feira a gente tá aqui apoiando e tal. Vai lá. E o Thiago falou pra ele, né? Essa geração precisa da referência de vocês. Vocês vêm no culto aqui, tu não precisa falar uma palavra no microfone. A tua presença aqui dá segurança pra eles. Exato. Eles estão olhando pra ti. E olha, era um obreiro antigo, eu talvez nunca ninguém tinha falado aquilo pra ele, eu não sei o que aconteceu. Ele nunca faltou um culto de sábado lá. Podia estar chovendo canivete, ele tava lá na cadeirinha dele, que ele tinha específica lá dele, que ele sentava, e tava sempre lá. E quando ele chegava, a gurizada fazia a maior festa e ia pra volta dele. Criou-se ali um laço tão bonito, sabe? Porque às vezes falta só esse detalhezinho, assim. Mas ao mesmo tempo nós dizíamos, beleza, a gente quer o apoio da igreja, vocês têm que estar lá também. Exato. E lá a gente começou a trabalhar num sistema que até hoje a gente trouxe pra superintendência e dá muito certo. Lá
Campanha da família, por exemplo, era a juventude que trabalhava no lanche, era a juventude. Enquanto a família estava dedicada lá no culto, a juventude trabalhando. E assim a gente fazia troca com vários departamentos. E até hoje, enquanto, por exemplo, congresso, a gente sempre tem trocas. Congresso da Almada trabalha família, trabalha círculo de oração, trabalha adolescente, aí chega lá, quando chega o congresso dos adolescentes, a gente está no lanche e a gente vai fazendo essas trocas. Eu vejo que o reino de Deus, ele nos proporciona tantas possibilidades de a gente trabalhar em união. E às vezes o que falta é a gente querer, tipo, não, vamos lá, eu te apoio, eu tô contigo. A gente precisa perder um pouco dessa visão, eu só quero que dê certo quando é eu que tô na frente ou quando é eu que tô envolvido. Não, tem que ser um culto bom porque eu tô aqui. Não, pode não ser eu que esteja na liderança. Eu quero que dê certo porque é a minha igreja. É o todo. É o reino que tá ganhando. Não é o fulano que tá na frente. Não é o departamento. Exato. Então, eu acho que o ponto tá na forma que tu enxerga, na forma que tu vê. Então, é questão de a gente pensar no todo, vai começar a refletir no quanto a gente se envolve com as pessoas. E a gente sempre fala pra gurizada, vocês não imaginam o quanto vocês crescem. Porque assim, tu vai olhar pra atitude das pessoas que são mais velhas, que tu que tem mais experiência, vão ser diferentes das tuas. Mas tu vai aprender com muita coisa. Ela já caminhou o caminho que tu tá caminhando hoje. Verdade. Talvez... Tu pega a irmãzinha lá de 60 anos, ela nem sabe o que é rede social. No tempo dela, ela não tinha isso. Então, na cabeça dela, ela não vai saber te entender. Mas tem outras coisas que ela vai te ensinar. E é o que a Bíblia fala, pra gente aprender com os mais velhos, para as mais velhas serem exemplos para as mais novas. Exatamente. E daí também tem essa questão, né, Tu tava falando agora do jovem, né, olhar pro mais velho, mas também o mais velho olhar pro jovem com uma certa paciência, tá ali, ensinar. Exato. E não apenas criticar, porque às vezes a gente escuta muito, né, porque essa geração, não sei o quê, e daí vem um monte de crítica e às vezes até palavras de maldição, parece. Porque vai falar, porque a nova geração, porque no meu tempo... Não, ok, tem aquilo que precisa ser arrumado, claro. Sim, mas às vezes é só uma questão geracional, é uma música diferente, é uma bateria mais alta, tá lá no congresso e daí já é mais animado, coisas assim. Mas glória a Deus que eles estão na igreja. Eles estão, verdade. Glória a Deus que eles estão ali. E como é legal, eu lembro na época em Porto Alegre que os zeladores eram mais senhores, né? Mas eles sempre ficavam no culto e a irmã já vinha e abraçava todo mundo. Na hora de cumprimentar, abraçava e orava com os jovens, sabe? Era muito legal. Daí tu vai ver as fotos hoje, tava lá os jovens e eles. Sim. Ou os outros pais, os outros avós que iam. E isso é igreja, porque é uma coisa até que o meu pai sempre fala, né? Não pode ser uma igreja só de criança, uma igreja só de adolescente, uma igreja só de jovem, uma só de pessoas idosas. Tem que ter todas as gerações. Pra dar equilíbrio. E às vezes a gente coloca um peso muito grande, né? A gente, justamente por estar envolvido com jovem, a gente ouve muito, mas essa geração é muito fraca. Essa geração... Eu não vejo dessa maneira, sabe? Porque eu nem sou de uma geração tão diferente que eles. Alguns aninhos só, pouca coisa. E eu sei que os enfrentamentos que eles têm nem se comparam com os que eu tinha. Como eu sempre falo, na minha época... A pornografia, para mim ter acesso, eu tinha que passar uma humilhação, vamos supor, né? O jovem da minha idade, porque era videolocadora, que tinha um corredorzinho com uma cortina barulhenta, que para um jovem precisar ter o acesso à pornografia, era muito exposto. Hoje não. Hoje ele só faz isso aqui, no quarto, dentro de casa. Aí aquela mãe não, meu filho tá bem, fica só dentro de casa. E às vezes o pior tá ali, de ele tá só dentro de casa. Exatamente. Porque o acesso, o mundo deles está aqui. Tá todos então, o ataque para eles, a facilidade do pecado. É claro, não me entendam mal. Para pecar, pecado existiu desde que o mundo é mundo. O pecado esteve lá no jardim com Adão e Eva, ponto. Sim. Mas a questão é da facilidade para te chegar a pecar. As conversas. Quem aí, vários vão me ouvir, vão lembrar aqui, quando namorou, talvez tem gente que nem existia telefone. Ou talvez pegou a época do telefone fixo. Teve gente que pegou a época do orelhão. Tinha que ter cartão, fichinha para falar. Hoje tu tá falando com qualquer pessoa do outro lado do mundo na palma da tua mão. Então assim, essa geração, ela tem um acesso, um ataque. As escolas, se ouvia falar em homossexualidade, quando lá
Pega uma pessoa de 50, 60 anos, era raro. Hoje tu vai ali no shopping, tu é rodeado por casal gay, se beijando, se agarrando, e aí de ti se tu falar. Então assim, ó, essa geração dentro da universidade tá sofrendo uma pressão, eles são muito pressionados, muito pressionados. Aí quando eu vejo, há poucos dias a gente teve um retiro de jovens, quase 290 quase jovens nós estávamos lá ao todo, jovens e líderes. Uma geração inteira, simplesmente assim, ó. Ah, mas música é barulhenta, os hinos deles são mais... Simplesmente uma geração inteirinha, assim, ó. Cada culto foi um renovo, o jovem sendo liberto, batizado com o Espírito Santo, renovado, o jovem recebendo o dom. No culto do domingo de manhã, uma jovem pegou o microfone e disse, olha, eu quero falar um testemunho aqui, porque eu vim para esse retiro pedindo uma resposta de Deus, porque eu não sabia se eu tinha algum dom, o que Deus queria me usar. E nesse culto aqui, Deus me tocou e me renovou, e eu já entreguei recado aqui para um monte de gente, porque Deus me deu o dom da profecia que ela falou. Então, assim, ó, no meio dessa geração, que tá um monte de pessoas dizendo que é uma geração fraca, eu vejo como Deus tá levantando uma geração muito forte. Uma geração que conhece Deus, uma geração que quer viver de fato Deus. Então eu acho que a questão, o ponto é esse que eu disse, às vezes a gente quer colocar o nosso gosto, né? Ah, mas porque eles ouvem hinos assim, ah, porque eles são mais assados, mas não é isso, gente. A questão é o quanto de Deus tem na vida dessa gente, o quanto Deus tem usado a vida dessa geração. Os frutos, né? A gente vai depois olhar pelos frutos. E é aquilo, né? É um tendo paciência com o outro, e eu estou ali porque eu quero te celebrar, eu quero te honrar. Poxa vida, tu poderia estar fazendo tantas coisas, mas não, tu tá investindo o teu tempo, o teu dinheiro para estar num retiro buscando, ou para estar no culto, porque daí tem que pegar transporte, não sei o que. Tantas escolhas que essa pessoa teria, mas ela tá ali. Então, é isso que eu acho importante, esse incentivo, essa celebração de, nossa, que bom que tu tá aqui. Sendo do jovem pro idoso, do idoso pro jovem. Né? E uma coisa que é bem, bem interessante. Eu lembro que quando o meu pai foi líder de juventude, né? Quando eu era bem, bem pequena, assim, bem novinha, ele era líder de juventude. E aí, quando ele foi ser encarregado de congregação, meu pai nunca faltou culto de sábado. Ele sempre tava com os jovens lá. E aí nós, os 3 filhos dele, já éramos jovens. Ele nos levava, mas assim, ele ficava no culto, ele participava. E aí ele sempre fala, né? Nada como tu ter sido líder um dia. Porque quando tu é líder, tudo que tu quer é o apoio da igreja. Tudo que tu quer é o apoio dos obreiros. Tudo que tu precisa porque às vezes tu tá ali de líder e tu tá ali sozinho, tu é o líder, tu às vezes fica na porta, tu às vezes tem que ir, faz tudo. Sim. Tu dirige culto às vezes, ou se tu tem ali uma juventude que já é um pouco mais com jovens mais desenvolvidos, o jovem vai pregar, mas às vezes é tu pra tudo, sabe? Então, olha como a visão muda de acordo com o que tu já viveu, sabe? Por isso que eu digo, o ponto é a tua visão, a forma com que tu enxerga. Porque se tu já esteve do outro lado, tu pensa, não, é importante eu estar ali. E ele via como alguém que foi líder, e ele via como alguém que é pai. O meu filho tá lá. E a gente fala isso muitas vezes, assim, pros pais, sabe? Apoiem os filhos de vocês. Nós, enquanto líderes de jovens, quantas vezes a gente buscou ou largou jovem em casa, com o pai em casa e o carro na garagem. E o pai sendo, às vezes, crente. E aí qual é o apoio que tu tá dando pro teu filho? Tá, não quer dizer que assim, poxa, todo sábado, às vezes, né, o pai tem algum outro compromisso. É óbvio, não é sobre, assim, nunca não estar, mas assim, era nunca estar no culto. E sempre assim, não, o líder vai, o líder leva, mas não é só a questão. E o teu apoio, o teu filho, sabe quanto é importante pro teu filho a tua presença lá? É verdade. O dia que ele for cantar talvez o primeiro hino da harpa, o dia que ele estiver regendo um coral, que ele pregar a primeira palavra dele, porque o jovem é essa época que ele tá se desenvolvendo no seu ministério, se desenvolvendo talvez na chamada que Deus tem pra vida dele. Aí às vezes tu fica, é difícil, eu sei que às vezes tu chegar no culto de jovem e tu tá louco por uma palavra, e aí pega o jovem ali, às vezes inexperiente, sabe? Às vezes fala até que Mateus subiu na árvore, que Noé abriu o mar vermelho. Acontece, jovem, vai acontecer. Nervoso, pode ser que repetições de palavras, amém, aleluia, isso. Glória a Deus. E fala mais uma palavra, aleluia, irmãos. Mas às vezes nos falta paciência, porque hoje os grandes pregadores um dia começaram. Mas com certeza. Com insegurança, com medo. Então faz toda a diferença a forma com que a gente olha
as situações. Então, talvez quem está nos ouvindo aí... Tá prestando atenção, hein? Curte, compartilha, hein? E se envolver, né? Se envolver em todos os... Tudo que tiver possível de a gente estar envolvido, eu sempre digo isso, assim. Às vezes a gente quer limitar a ação de Deus ou limitar até mesmo as nossas possibilidades de envolvimento. Deus me chamou só para isso aqui, eu vou fazer só isso aqui. Sobre um podcast que a gente até falou esses dias sobre o servir, né? Exatamente. Sobre servir. Então é isso, o envolvimento com o reino de Deus é sobre a tua disposição. Exato. E uma outra coisa também que a gente observa é quando também tem aquelas pessoas que já se converteram em idade adulta. E então não estiveram na igreja na sua adolescência, sua juventude, não passaram por esse processo. Agora quem se converteu quando adolescente, quando jovem, né? Pensa um pouco se você não sentia falta desse apoio dos teus pais, das pessoas adultas, dos obreiros estarem nos cultos, né? Pensa, né? De quando você era jovem, né? De repente você não tinha esse apoio e quanto te fez falta, né? Esse apoio, né? Aquela questão que a gente já falou, a Carol colocou também, né? E a gente escuta isso, independente da geração, já a gente ouvia também. Porque no meu tempo era assim, no meu tempo era daquela forma. Só a palavra de Deus não muda, né? Ela é imutável, né? Mas a forma de você trabalhar muda, né? Com as gerações elas vão se modificando, elas vão mudando. A cultura vai mudando, os processos, tudo vai mudando. Então isso é uma coisa que tem que ser observada, né? E a gente quer que os jovens participem, né? Que as gurias estejam na Escola Bíblica de Mulheres, que elas estejam com a gente, mas a gente pede, né? Para as irmãs estarem também, né? Graças a Deus isso a gente tem se envolvido. Às vezes eu vejo a nossa irmã Elúzia, né? Que é uma pessoa já, né? Que tem os netos grandes, faz parte da coordenação das Mães da Torre de Vigia, nossa segunda coordenadora da Alfada. Muitas vezes eu já vi ela sendo convidada para pregar no culto dos jovens. No nosso último culto das gurias, ela foi com toda uma equipe de irmãs de intercessão lá para orar com as gurias no culto. Então, elas são referências para essas meninas. Que coisa linda! Né? Uma pessoa idosa, seus cabelos brancos, né? Já tem netas moças vindo para um culto, né, das gurias, ministrar a palavra e não ir sozinha. Olha a visão, né, que eu digo assim, né, de uma mulher de Deus, né? Não vou sozinha, né? Porque não é só dar uma palavra, vamos ministrar sobre a vida das gurias, né? Quantas lutas se passam que as mães não sabem, que as pessoas não sabem, que a igreja não sabe, né? E esse abraço que se dá, a importância que é, né? É até um ato de humildade, né? Porque é de saber, não, eu não sou melhor do que os outros. Então, eu vou estar aqui porque a gente precisa se ajudar, a gente precisa servir, a gente precisa estar junto. Exatamente. E acho que é exatamente isso, né, pessoal? A gente tem que estar nessas mesas e criando esses relacionamentos. Porque daí, depois essas desculpas já nem vão caber mais, né? Porque tu vai te acostumar com o culto calmo, com o culto barulhento, com o culto que dura 1 hora, com o que dura 3. Tu vai te acostumando porque tu vai conseguir ver o Senhor agir em qualquer um desses cultos. Sendo no departamento da família, tu vai dizer, olha lá o coral, que legal, tá o casal e a filha do lado cantando juntos. Legal, né? Nossa, que bênção. Daí tu vai estar lá as irmãs, tu vai ver de várias idades e dizendo, olha que coisa bonita, né? Uma meio que já passando o bastão para outra, mas ainda trabalhando junto, porque enquanto há fôlego, a vida, né? Sim, exato. Tá lá no congresso infantil, vendo as crianças, coisa mais bonitinha. Sim. É verdade, envolve todo mundo. Exatamente. Então, pessoal, comentem aí, ó, o que vocês acharam? Vocês já viram algo desse tipo? Será que talvez algo que a gente disse aqui até tocou o coração de algumas de vocês, vai começar a participar mais de algum outro curso, de algum outro departamento? Vê, né? Qual é o meu papel no reino? De que forma eu posso servir, né? É verdade. E até já fica o convite para assistir o outro podcast que se chama Atos de Servir. Eu acho que linka bastante também com o que a gente conversou hoje. Verdade. Mas muito obrigada pela presença de vocês. Muito bom estarmos aqui mais uma vez. Verdade. E então até a próxima. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, até a próxima.